Olá, sejam bem-vindos ao Quaresma Conversão e Ação. Vamos falar hoje sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 9. E também sobre a campanha da fraternidade, onde o tema é Dai-lhes nós mesmos de comer. Sou a Regiana, participo da pastoral da catequese de adulto. E para nossa reflexão, vamos refletir a palavra. Falando em palavra, se vocês quiserem acompanhar, o livro é do Evangelho Mateus, capítulo 17, versículo do 1 a 9. A transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João, e os levou a um lugar à parte e a uma alta montanha, e se transfigurou diante deles. Seu rosto brilhava como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu, com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, em que eu encontro o meu agrado. Ouçam-no. Ao ouvir isso, os discípulos caíram com o rosto por terra e ficaram com muito medo. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E eles, erguendo os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus lhes ordenou: Não falem com ninguém sobre o que vocês viram antes que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Voltando para a nossa leitura. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu Filho amado. Ouçam em quem encontro o meu agrado. Ouçam-no. Na Quaresma se faz necessário abrir os ouvidos para escutar com devida atenção. Não se faz discípulos que fecham os ouvidos à palavra de seu mestre. Todo discípulo é primeiramente, de fato, um verdadeiro ouvinte. Todavia, necessário ouvir os outros e não vivermos isolados em nossas ilhas. Somos seres relacionais e, do ponto de vista cristãos, vivemos em comunidade. Leva a considerar o outro que a possibilidade e o diálogo falamos e ouvimos a fim de construir a verdadeira humanidade. Temos uma grande facilidade de ouvir os meios de comunicação, discursos dos mais diversos e até mesmo muitas músicas, mas não temos, porém, a mesma facilidade de ouvir alguém. Uma multidão de som pode povoar nosso interior, desde que não sobre espaço aos sons de irmãos e irmãs. Transformarmos-nos em consumidores de ruídos e negamos sons de fraternidade, de que esvaziamos de nós mesmos. Escutar Jesus dentro de nossos desafios, acolher a palavra de Jesus, requer tempo e qualidade de tempo. Caso contrário, corremos o risco de confundir os ruídos do cotidiano com a voz do nosso Mestre. Jesus sobe a montanha para viver uma experiência inusitada, lá diante de olhos estarrecidos dos 3 discípulos. Transfigura-se. Suas vestes são mudadas e passam a parecer com aquela dos mártires. No entanto, para além da transfiguração, aparecem também Elias e Moisés. A presença deles vem confirmar o caminho de Jesus na direção do conflito final. Tal presença aponta que a missão do Mestre não está marcada pela neutralidade. Contrariamente a esta percepção, sua vida transcorre no caminho marcado pelo conflito. E no conflito assume uma posição de sociedade e solidariedade às vítimas que o conduzia inevitavelmente à morte. Todavia, a missão de Jesus não era a mesma de Pedro.
quantas e quantas vezes nossas visões e interesses se distanciam do projeto de Jesus? Pedro, diante da experiência fantástica, pensa que o alto da montanha é o melhor lugar para permanecer. Sente o desejo de fazer tendas, estabelecer-se ali mesmo e vivenciar a vida cristã como se fosse um eterno retiro. Longe do barulho das pessoas, das cidades e das vilas. Um ambiente ideal para viver a contemplação. Ele, porém, ouvia tão somente sua própria voz. Deixamos de ouvir a voz de Deus. Neste sentido, os ruídos que nos atrapalham não são somente externos, mas também internos. Descer montanha para os discípulos será muito mais difícil do que subi-la. Eles acostumaram com a zona de conforto. Jesus sabia que descer a montanha traz o sentido de fazer caminho para dentro da realidade. Toda a mensagem de Jesus, da realidade de Jesus, é política, social, econômica e religiosa. Ele jamais nega a realidade, pois vive para transformá-la. Voltamos para o nosso momento de Quaresma e reflitamos a campanha da fraternidade que traz a necessidade humana. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer. Que abramos nossos corações para auxiliar nossos irmãos, agindo no combate ao flagelo da fome. Que enfrentemos a fome com coragem, que combatamos com a cidadania, levando amor e sentimento cristão a esta campanha. Ouçam, 30 milhões de brasileiros convivem com a fome e desde já somos convidados a ajudar. Precisamos mudar como cristãos e cidadãos. Podemos auxiliar com um pão concreto, mas devemos alimentar os nossos irmãos carentes, levando a boa nova de Jesus aos seus corações. Que o pão vivo que é Jesus seja levado a todos, independentemente da sua realidade, que tenhamos compreensão que Jesus é o Filho amado do Pai. O caminho da ressurreição passa pela cruz. As dificuldades podem assustar, mas nós não devemos desanimar, porque Jesus vive e nos alimenta com pão vivo. Que em nosso silêncio possamos escutar e sentir a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.